palavra dele tá dada, e aí basta saber se o clube realmente vai querer, né? Eu acho que o clube quer. Eu acho que pro Mozart falar como ele falou, como o Rogério acaba de nos relatar, é porque a coisa tá encaminhada. Não é pura e simplesmente um desejo. Então, o Mozart é muito pé no chão em tudo que ele fala, né? Ele antes das negociações com o Rodrigo Rodrigues, ele falava que não via necessidade, por exemplo, de contratações. E aí, quando ele tem ali a notícia que o Coritiba está, de fato, acertando com o jogador, ele muda o discurso. Na última partida ele já falou, olha, o Coritiba é um clube grande, tá sempre atento ao mercado. Ele já dá ali o caminho que o Coritiba poderia sim se reforçar, que acabou acontecendo. O Rodrigo Rodrigues, inclusive, foi confirmado há pouco como reforço do Coritiba, então oficialmente anunciado pelo clube. E agora o Mozart também já dá ali um indício de que sim, ele já tem um provável acordo com a diretoria do Coritiba para permanecer no ano que vem, Christian. Eu vejo isso como encaminhado. Não vejo como uma possibilidade. E convenhamos, TT, o Mozart teve um início complicado, né? A temporada do Coritiba, ela é dividida em dois momentos muito diferentes. Até o amistoso com o Santos é uma história, do amistoso do Santos pra frente é outra história completamente diferente e muito bem sucedida. Nós estamos falando de um Coritiba que conquistou 42 pontos e é líder da Série B. Eu sou repetitivo nisso, Jana, mas eu acho importante porque ressalta esse resultado. Ninguém, olha, quero ver se alguém naquele momento, após aquele Coritiba 1 Santos 4, alguém disse, não, Coritiba vai subir e ser campeão da Série B. Ei, Cristinho, hoje talvez esse Coritiba ganhasse do Santos, não? Possivelmente. Daquele Coritiba certamente ganhava. Não de 6 como o Vasco. Não. O próprio Mozart, naquela ocasião, eu lembro que eu perguntei pra ele, porque Campeonato Paranaense ele falou muito e repetiu muito o termo identidade. Ele falava que o Coritiba buscava identidade. E ele falou pra você, eu não sei ainda se o meu time é propositivo ou reativo. Exatamente. Ele falou, meu time não tem identidade. Hoje eu não tenho nenhum time propositivo, nenhum time reativo, nenhum time que ataca, nenhum time que defende. Então ele fala que realmente o trabalho dele não tinha um rumo, não tinha um norte. Ele tinha boas ideias, mas que ele não estava conseguindo executar. Ali em diante ele teve cerca de um mês para poder trabalhar, né? Já que não teve uma pré-temporada no início do ano, a gente tem que lembrar e ser justo também em relação a isso, porque o calendário esse ano foi apertado por conta da Copa do Mundo de Clubes, né? O Campeonato Paranaense começou, talvez tenha sido ali o início mais... Recentemente é o início mais perto do início do ano, cedo. Dia 12 de janeiro para o Curitiba. E o Curitiba se apresentou dia 27 de dezembro. Teve menos de 20 dias de preparação, assim, da apresentação dos atletas... Até a estreia. Vindo de férias, né? Até a bola rolar. Então, assim, é desumano, né? O Dal que trabalhou em clube, ele sabe o quanto isso é impraticável, o quanto isso chega a ser risível. Só um aviso. Do meio do futebol. Vai ser assim. Vai ser assim daqui por diante. É que vai diminuir, pelo menos os 2 próximos anos vai ser assim com certeza, por conta da Copa do Mundo ano que vem e Copa do Mundo Feminino 2027. Só que assim, já tem a promessa da diminuição de datas dos estaduais, né? Pra 12. Né? Então assim, pro Paranaense isso diminuiria a 5 datas. Só que se a gente for pensar que o Paranaense ele é quarta e domingo toda semana, é uma situação complicada. Pô, esse ano os clubes começaram a jogar dia 14, 15 de janeiro. Aliás, 12 de janeiro, né? 11? 11 de janeiro. O Paraná foi 11 de Paraná. Foi 11 de janeiro. Cara, bizarro. É impossível. O Atlético tinha jogado pela última vez no Campeonato Brasileiro dia 8 de dezembro. É impossível ter uma preparação para conseguir jogar um jogo desse. Então, assim, eu acho que você ter um técnico que já conhece o seu ambiente, que tá conseguindo colocar o seu trabalho, e eu falei isso aqui semana passada, mas assim, o nível físico em que o Coritiba se encontrava quando o Mozart chegou era muito mais baixo do que ele estava acostumado, e isso evoluiu muito, justamente sobre o Mozart, sobre as contratações feitas para departamento médico, para a preparação física do Coritiba, né, com a construção do novo centro de saúde do CT da Graciosa. Então, assim,
a evolução ela aconteceu e o Mozart agora ele já tá mais acostumado com o que tá aqui. Até o Cristiano Fernandes perguntou se o Mirassol se reforçou. Naturalmente o Mirassol se reforçou para pensando em Série A no caso. Claro, só que se você for pegar a base do Mirassol, ela mantém Neto Moura, ela mantém Danielzinho, Gabriel. ela mantém Gabriel, João Vitor. Exatamente, Gemes, que já tava ano passado, né? Não, era do Vila não, Nova. o Gemes tava no Vila Nova, verdade. Mas mesmo assim, Luiz Otávio, que também permaneceu no clube. Exato, mas assim, tiveram, é claro, reforços com toda certeza. E é óbvio que a gente vai contratar Vai subindo. contratar. Óbvio, Claro. gente. Até existiu. Eu participei de uma reunião com o Bruno D'Ancona e ele prometeu que em um projeto de Série A 2026, o Coritiba tem financeiramente um caixa saudável para poder fazer grandes investimentos em termos de Série A. Coisa que ele não teve nesses primeiros anos de e assim, de SAF. Em 2023, até teve, né, Rogério? Não tô dizendo grandes, mas teve alguns investimentos, se a gente for pensar, por exemplo, teve investimento, mas não era um caixa saudável. Tá, isso que perfeito, essa é a perfeito, diferença. ótimo, tá, entendi a diferença. Teve Marcelino Moreno, Marcelino Moreno, Kusevich. até mesmo os altos salários. Foi mais na base do desespero. Não, mas Porque era preciso dar resultado. Não, mas esse ainda não. Esse ainda não. talvez, Esse eu ainda não, eu acho. Porque você pega lá no começo do ano, Coxa traz Marcelino Moreno, traz Kusevich, traz Bruno Viana pagando uma grana, né? O Coxa trouxe jogadores. Eu acho que o desespero, Christian, se tornou quando veio Gessé, Slimani e Samaris, concordo, né? concordo. Que daí o desespero foi pagar $1 milhão de reais pro Gessé. Né? Isso eu acho que foi desespero. E daí os que vieram nessa janela não encaixaram, né? Parece que não exatamente, agregaram. Exatamente. O Mas Slimani aí, fez pô, ali alguns gols. Não, o Slimani jogou bem. Mas assim, o resto não. Só que aí eu acho que é muito mais questão de planejamento mesmo. Ali o Coxa já tinha passado por 3 trocas de técnico. O Coxa estava no seu terceiro técnico e o terceiro técnico era o Thiago Kozlowski, que era um cara da casa. Né? Então, assim, acho que o Coritiba teve muitos erros em 2023 e eu acho que foi um aprendizado muito bom para que isso não volte a acontecer. E 2024 talvez tenha sido não só um aprendizado, mas um tapa na cara. De achar que ia subir de qualquer maneira só gastando dinheiro. Gastou dinheiro mal, tinha a segunda maior folha salarial da sua história e não conseguiu subir. Agora, esse ano eu acho que o Mozart ele consegue ter esse pé no chão, como o Rogério disse, não só nas decisões dele, mas também na visão macro do clube, que pra mim é o mais importante. Não, e ele trouxe jogadores em ascensão de clubes da Série B, né, que subiram. Então, não foram assim, claro que eu imagino que os investimentos eles continuam acontecendo, mas não foram estratosféricos, né? O Coritiba hoje é um clube que não precisa, essa é uma grande vantagem, né? O Coritiba não é um time que se preocupa com problemas dessa rotina, né? Então o Coritiba tem dinheiro para contratar, pode não ser todo o dinheiro da face da terra, mas o Coritiba não precisa fazer maluquice. O Coritiba tem salários em dia, o Coritiba paga bons salários, o Coritiba não é um mau pagador, o Coritiba, se não me engano, tem a terceira ou quarta folha, né, da Série B, ou segunda, né, só atrás do Atlético. Então, assim, o Coritiba é um time Só hoje... que é menor que ano passado, né? Menor que ano passado. Só que o Coritiba é um time mais sólido, um time mais organizado, um time que equalizou aí as suas dívidas, boa parte delas já tá paga. Então o Coritiba é um time que pode dar um passo à frente no ano que vem, dependendo da demanda. É bom lembrar, o Coritiba subindo e ganhando a Série B, o Coritiba vai para um campeonato, para uma temporada em que tem uma Copa do Brasil já na terceira fase. Para muitos torcedores, inclusive, isso é a melhor coisa que tem, né? Porque daí já não precisa ser eliminado na primeira. Né? Se você for eliminado na terceira, ainda tá ok, né? E daí tem uma memória ruim aí, né? Desse negócio de pelo ranking, você já pega os times mais bem ranqueados. E uma Série A que precisa ser o que era para ser a Série A de 24. A Série A da estabilização. Eu acho que ninguém pode chegar ano que vem, o Coritiba subindo, e chegar, não, o Coritiba tem que ir pra Libertadores. Se for, ótimo, maravilhoso. Mas não, o ano que vem pro Coritiba é um ano pra ficar, pra não correr risco. A Jana falou sobre isso aqui semana passada, falou, o Coritiba não pode chegar ano que vem e ficar jogando ali de novo pra lutar pra não cair. Não, é um ano pro Coritiba focar ali no meio da tabela, posição segura. Tentar uma vaguinha pra Sula. Sem riscos, sem passar o ano inteiro, vamos lutar pra não cair, não. Chegar na 30ª rodada já numa situação estável, tranquila, 45 pontos. A lá Mirassol. E esse é um ponto, Mirassol e se espelhar. E esse é um ponto bem importante, porque
O Mirassol, olhando pro Mirassol e pra bola que ele tá jogando hoje, o Mirassol é um elefante em cima da árvore? Não! Porque Não. o Mirassol tá jogando bem. É o Mirassol é competitivo, o Mirassol tem uma consistência absurda, ele joga igualzinho contra qualquer adversário. E aí, a gente tem que ter um entendimento do que o estilo do Mozart, que você fala, todo mundo fala, é reativo não vai dar certo na Série A. Encaixou na Série A. Vai dar muito mais certo na Série A, na minha visão, do que na Série B. Com adaptações. Com adaptações, é claro, tudo tem que ter adaptação, claro que vai ter um elenco melhor. Né? Óbvio, vai ter um elenco melhor. Mas pensa, você não vai ver hoje o Palmeiras vindo pra Curitiba jogar pra se defender, como acontece com a Chapecoense, como acontece com o Vila Nova, como acontece com o Novo Horizontino, como acontece com qualquer clube da Série B que joga no Couto Pereira. Na Série A é diferente. E ser reativo, ele te dá mais oportunidade. E aí cada treinador tem um estilo. O Guanais não tem tanto esse estilo reativo. O Guanais tem um estilo mais de posse de bola, de aproximação. É quase que um dinizismo em termos de encher o lado de um campo. Encher o lado do campo. Enquanto o Mozart tem uma situação diferente. E eu acho que poderia sim ser muito favorável para a Série A. E por isso que a enquete, para mim, sim, tem potencial. E eu acho que tudo isso passa por um encaixe nessa equipe do Coritiba, porque lá no início, mesmo no Paranaense, não foi um time que já chegou pronto, né? Se a gente olhar a escalação do Coritiba no início, ela tinha, principalmente na linha defensiva, um time bem diferente do que tá hoje. O Coritiba, ele foi incrementando, foi ajustando, né? Principalmente com a saída do Rafinha, né? Que acabou deixando o time. Tinha ali na zaga o Thalisson Gabriel, o Maicon, né? Que segue. E na lateral esquerda, o Fráquia. Então, e o primeiro volante, né? Que depois teve o Felipe Machado e jogava com o Giovani às vezes. Então, é um time hoje que os reforços que ele trouxe para as laterais, o Alex, o Zeca e ali na zaga o próprio Jaci, eles encaixaram direitinho, né? Foi assim, o Coritiba foi certeiro nas contratações. A gente tá falando de um ano, Jana, quando a gente fala sobre o time do Coritiba, é um ano em que veja o time titular, você vê base, você tem Pedro Maurício, você tem Lucas Ronier, você tem permanência de quem deu certo em anos anteriores, Sebastião Gomes e Josué. Lucas Ronier. Você tem acertos de contratação do início da temporada, Maicon e Felipe Machado, e você tem acerto de contratação no meio da temporada, nas duas janelas, Zeca, Alex Silva, Jaci, Cleison. Isso, pro Coritiba, é quase inédito nos últimos anos. Eu não me lembro do Coritiba ter sido tão efetivo. É verdade. É pra essa Série B. Sim, mas é esse o objetivo do ano. O objetivo é a Série B. Não tem que contratar pensando na Série A se nem subiu ainda. Então, exatamente. Joga essa tal de Série B. Exatamente. O índice de acerto de montagem de elenco do Coritiba esse ano é impressionante pra Coritiba. Mas daí, Christian, é calo de 2023 e de 2024. Não só de 2023 e 2024. Não, de 22, de 21, de tudo 20, bem. 19, mas olhando 17. a curto prazo, gente, o que foram os erros na montagem do elenco de 23 e 24. Mas aí que tá, TT, vamos olhar pro melhor Coritiba do século, o de 2011, né? Que por um acaso, por uma falha, infelizmente, do Edson Bastos, por uma escalação errada do Marcelo Oliveira, não foi campeão da Copa do Brasil. 2011 tinha um time muito forte. 2012 montou ainda um time forte, mas ele já era pior que o de 2011. 2013 ainda tinha um time bom, mas era pior do que o 2012. O 2014 era pior que o de 13, o de 15 era pior que o de 14, o de 16 era pior que o de 15 e o 17 que caiu era pior que o de 16. Então o Coritiba cometeu por anos a fio o erro de montar errado elenco. Então assim, é preciso sim. O único que a gente não consegue falar que era pior é de 18. Porque o 18 era horroroso. O 17 era muito melhor que o 18. Quer fazer um mano a mano? Até porque era a Série B, né? Porque era a Série B assim, e direção nova. O Coritiba, ele não tinha... E aqui eu tô falando de umas 15 gestões, né? Sim. Pô, tem Samir, Wilson, Cirino, Bacelar. O Coritiba parecia um problema endêmico. Eu até usava esse termo. O Coritiba tem um problema endêmico no seu departamento de futebol, porque era sempre errado.
Agora não. E não importava o profissional que passasse por lá, né? Não. Havia um problema claro dentro da estrutura. Então, o que mudou? Mudou para melhor, finalmente. Agora, é a tal história, TT. Estamos elogiando hoje. Mas para 2025 a exigência é muito 26. maior. 26, perdão. Porque a Série A do ano que vem vai estar uma pauleira. Muitas participações por aqui. O André diz que o Coritiba desse ano prova que dinheiro não é tudo. Se você não souber gastar. Digo isso em relação à folha do ano passado. Ele complementa. O Cristiano Fernandes dizendo que tem que manter a base igual ao Mirassol e contratar igual eles fizeram. Perfeito. O Luizinho Ensen dizendo que o esquema do Mozart na Série A vai dar boa, desde que cheguem contratações de qualidade. Amigos dos amigos, não dá. O Vitor dizendo, o Mozart subindo e mantendo o Coxa na Série A é papo para ficar mais vários anos no Coritiba. Precisamos disso, continuidade, estabilidade. Sem isso, todo o resto que queremos não vem, dizer com relação à permanência na Série A, enfim, outras contratações. Muita gente participando, a gente pede, é claro, que todo mundo participe da enquete, deixa aqui o Felipe da Cruz diz, mas se ser investimento ou vai ser a tal da oportunidade de mercado? Ah, não, daí não pode ser uma oportunidade de mercado só. Tem que ser investimento. Tem que ter muito bem claro o que você quer, como você quer jogar e qual o caminho que você vai traçar para isso. Né? Eu acho que esse é o mais importante. Claro que vai aproveitar a oportunidade de mercado. Por exemplo, Coritiba aproveitou uma ótima oportunidade de mercado com o Andrei em 2022. Foi uma oportunidade de mercado e o Rodrigo Weber, na época, que hoje é head scout do Galo, ele deixou bem claro isso. Ele falou, foi uma oportunidade que a gente teve de mercado. E o Andrei veio e jogou muita bola. E o Andrei já era bem quisto no Vasco. Depois, infelizmente, até com a lesão, né? acabou tendo situações ruins. Mas tem que ter investimento de fato. Você tem que mirar onde você quer e, assim, você tem que ter muito cuidado. Olha o que o Sport fez esse ano. O Sport contratou um monte de português. O Sport contratou um monte de gringo e não deu certo. Então tem que ter esse cuidado também. Mas eu acho que vários jogadores ali, eles têm condições de permanecer. Claro. Eu imagino que, claro, tem que qualificar o elenco, mas acho que o que deu certo, e isso ajuda muito também, né? O fato do Mozart já conhecer o elenco, saber o que precisa, ter essa proximidade com os jogadores. Lá no início da temporada, inclusive, meio que abriu mão ali no início do Paranaense de participar com esse time principal. Sim. E colocou os meninos mirando a Série B, em fazer um ano realmente efetivo do Coritiba na Série B, né? Tanto em trabalhar mais isso. O técnico que tá 100% no Couto Pereira é o Claudinho Oliveira. Verdade. É verdade. 2 jogos, 2 vitórias. 2 vitórias. Um deles na primeira partida do ano, dia 12 de janeiro. 7 gols. 7 gols marcados e 2 sofridos apenas, né? Um abraço pro Leonardo, que falou, nossa mãe, nunca mais repita esses nomes, Cristian. Vontade de chorar. Foram os dirigentes, hein? O Luiz Carlos participando aqui, falando que acha que o jeito de jogar do Mozart em casa vai muito bem com a Série A. Vamos jogar fechado em transição, mantendo os jogos nos contra-ataques. Mais gente participando por aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. O Mate Borges. Se montar um elenco decente, até acredito que possa fazer uma temporada boa ano que vem. Fora isso, tenho minhas dúvidas com o Mozart. O Vitor C. dizendo que o Coritiba já tem uma espinha dorsal muito interessante para manter na Série A. Enfim, o Calil dizendo que o Coxa precisa se reforçar para a Série A e manter o técnico que tem esses méritos. E a gente técnico, tem que... os méritos são do Mozart. E a gente tem que ter um entendimento também, né, que vai ter jogador que vai sair valorizado. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. O Ronier, ano passado, teve a proposta para sair e tudo mais, e ele ficou embaixo esse ano. Ele começou a performar muito bem na Série B. Agora, além de performar bem, ele tá decidindo os jogos. Quem disse que o Ronier não pode ser vendido no final do ano? Sim. Pode acontecer. E o Marco Ocha participa com a gente e diz que o Lucas de Paula mudou a rota do Coritiba, temos que admitir. Até que ponto vocês colocam essa evolução até nas contratações e tal, na conta do Lucas de Paula? Eu acho que uma pessoa que passou rapidamente pelo Coritiba, mas acho que também merece um crédito, é o Gabriel Lima. Gabriel Lima é o nome dele? Gabriel Lima. Ele foi quem, pelo menos, acalmou a casa. O Coritiba tava... Vamos ser bem sinceros.
Na época, Amodeu e o outro, tá uma zona. Arthur, coisa e tal. Ele deu uma acalmada, mas me parece que esse Lucas de Paula, não conheço, nunca falei com ele, nunca entrevistei. Me parece um cara com uma visão um pouco mais enérgico, e mais profundo, um cara que vê muito mais o futebol, entendendo que o resultado esportivo é fundamental para o negócio. O Gabriel Lima era mais administrativo, era um cara para arrumar conta. Ele é um cara que vive mais o Coritiba, né? Que tá mais mergulhado, talvez, no projeto. Eu tinha uma visão um pouco diferente do Gabriel Lima, na verdade, Christian. Ele me pareceu, pelo menos, alguém que deu uma amainada no clube. Administrativamente, todo mundo fala muito bem, né? Pode ser. Eu já não tenho, mas acho que eu não sei se futebol realmente ele manjava. Não, isso... Ele não interferiu em absolutamente nada em relação ao futebol. Mas enquanto tá funcionando, também não tem por que criticar, né? E aí o Thiago Oliveira pergunta, podemos dizer que o Mozart também é um dos responsáveis pelo acerto nas contratações? Sim. Se você fala que o Alex Silva veio por sugestão do Mozart, que o Zeca veio por sugestão do Mozart, que o Felipe Machado veio por sugestão do Mozart, o De La Torre veio por sugestão do Mozart, você vai vendo que ele tem uma participação decisiva. Eu acho que o Mozart é que a gente vem de 3 semanas em que a gente pegou muito no pé dele. Por conta de não vencer em casa. Por conta de não vencer em casa e não fazer gol em casa. Mas, cara, o trabalho dele, repito, eu acho que, cara, depois a gente vai... Era bom a gente poder conversar com ele. O jogo do Santos, pra mim, tem um impacto muito pesado no ano do Curitiba. E tem como se fosse um choque e falar, peraí. Ou a gente bota que a gente tá fazendo? Uma galera falando aqui, ó, vieram aqui, ganharam de 4, chutaram maneirinha, olha a zica, virou pro outro lado. Isso é o efeito Zé Ivaldo, né? Os protestos em São Paulo também, né? Parece que aquilo ali foi um divisor de águas. Eu acho que aquele medo de repetir o filme do ano passado. Eu acho que tem um choque de realidade ali entre o Paranaense e a Série B que muda a história do Curitiba na temporada. E essa mudança, eu acho que passa também pelo Mozart. Porque, assim, vamos ser bem sinceros. Quando o Mozart chega ao Curitiba, por mais que a gente soubesse o trabalho dele no Mirassol, havia aquela coisa assim, não, Curitiba, Paranaense, Copa do Brasil, primeira fase, tem que atropelar. Tem essa visão. Deu tudo errado, né? Claro que tem. Tem essa visão. E tem essa visão com qualquer técnico. Não foi só com o Mozart, é com o Tonico lá, com o Guto, com qualquer técnico. Paranaense e Copa do Brasil, primeira fase, tem que atropelar. E aconteceu exatamente o contrário. E assim, o jeito do Curitiba jogar, convenhamos, não é um jeito que agrada. O cara diz, nossa, eu amo futebol, gosto... Não, futebol envolvente. Só que assim, funciona. Mas é aí que eu falo sobre a questão da ideia de jogo das equipes da Série B também. Porque assim, e o Mozart já se citou e já destacou isso em entrevista várias vezes. Olha a maneira com que os times vêm. A Chapecoense, que é o melhor ataque da Série B, não deu um chute no gol contra o Coritiba no Couto Pereira. Porque pra Chapecoense fazer um ponto fora de casa é muito bom. Contra o líder do campeonato é muito bom. Então assim, é natural que o torcedor ele fique puto da cara, chegar no Couto Pereira e ver o time dele empatar em 0-0 com a Chapecoense depois do ótimo jogo que tinha feito contra o Vila Nova. Isso é natural. Assim como se por um acaso aconteceu um empate contra o Remo, o torcedor vai ficar muito puto. Por quê? Porque fez um jogo ótimo contra a equipe do... Tá liberado? Desculpa. Pra finalizar, o Jones Aguiar pergunta sobre a renovação do Josué e já teve alguém perguntando da renovação do Morisco. Existe conversa sobre a renovação do Josué. Curitiba pretende ficar com ele para a próxima temporada. Claro, Curitiba imagina um cenário de Série A em 2026. O clube não trata ainda o acesso como certo, mas dentro de um planejamento a diretoria tem que pensar sim já em começar os primeiros movimentos para a próxima temporada. E o Josué é um atleta que está nos planos do clube e inclusive ele gostaria de permanecer no Curitiba para a próxima temporada. Então essa renovação ela deve ser melhor conversada daqui a um tempo, mas existe ali uma tendência de que aconteça, né? Existe um otimismo das duas partes. Em relação ao Pedro Morisco, TT, a situação é a mesma que a gente passou há algum tempo atrás. Curitiba tem sim interesse na permanência do jogador, em estender o vínculo dele com o clube, mas o mercado vem respondendo ali muito
positivamente, né, em relação ao Pedro Morisco, e isso é tratado ali com um grau de dificuldade muito grande. Mas no momento o próprio Pedro Morisco diz que tem um contrato longo, que não pensa em deixar o Coritiba, e para a próxima temporada é algo que o Coritiba ainda imagina o Morisco dentro do clube. Então, assim, a renovação do Morisco é uma vontade, com certeza, mas isso é uma conversa para se ter lá na frente. Daqui a pouquinho o Rogério Scarione volta pra gente falar mais do Coxa aqui no Bate Pronto Paraná.